Oi, gente, boa tarde. Nós vamos agora dar início ao último momento de estudos do dia de hoje. É uma alegria e uma tristeza, né? Uma alegria estar encerrando juntos e uma tristeza que passou tão rápido, né? Nesse último momento, nós vamos falar sobre o tema O Evangelizador de Espíritos como sinalizador da verdade. Então, para começar esse tema, vamos começar do começo, né? Vamos começar falando um pouquinho sobre reencarnação. Antes de tudo, vou avisar vocês que todos os conteúdos são dos livros de sacramento, né? Aqui a gente coloca a Alzira, porque ela é quem compila tudo, organiza junto com a equipe, mas é o conteúdo da pedagogia do professor Eurípedes, né? Vou ler então. O início da vida é visto como um mundo novo a ser descoberto. Esse mundo não é físico, está na intimidade deste ser, trazendo consigo múltiplas esperanças alicerçadas em inúmeras vivências que o passado lhe propiciou. Então, antes de reencarnar o espírito lá no plano espiritual, ele traça um plano de ação para essa encarnação, onde ele tem objetivos muito claros a serem alcançados. Esses objetivos são objetivos espirituais. Ele traz objetivo de modificação de sentimento, modificação de memória, de conquistas de virtudes. E ele, então, traça um plano para essa nova encarnação. Para cada espírito, uma necessidade especial. Para cada ciclo da vida, um olhar. Nesses ciclos, que podemos classificar como fases da existência, as necessidades mudam quando surgem novos conflitos. Cada fase merece um olhar e uma atenção para o desenrolar dos sentimentos e dos interesses do espírito. Então, nós aqui estamos, nesse momento, voltando o olhar para uma das fases do espírito, na verdade, duas, que é a infância e a juventude, né? Que é o nosso compromisso aqui hoje. Então, lá na espiritualidade, quando ele traça esse plano, onde ele tem essas metas muito claras, ele também conta com recursos para que ele possa atingir essas metas. E consta lá, na listinha desses recursos, vocês, nós, que estaremos acompanhando esses espíritos quando eles chegarem na casa espírita, seja desde o ventre, seja na idade que for que eles chegarem. Então, lembrando que a gente está lá na listinha desse planejamento deles, certo? Pode passar o próximo, por favor. Entre as leis de Deus, a reencarnação se destaca como grande oportunidade educativa. Ela é o meio que Deus oferece aos espíritos, criados simples e ignorantes, para que, através de um planejamento reencarnatório, possam aprender a elaborar e expandir suas novas construções. Então, fez o planejamento, reencarnou, chegou na Terra, saiu do mundo espiritual para um contexto 100% material, do nosso ponto de vista físico. A partir daí, esse espírito vai começar a receber estímulos que vão construir o que ele vai desenvolver no futuro nessa encarnação, certo? Hoje, quando a gente observa os estímulos que chegam às crianças desde o início, a gente percebe uma influência muito grande do materialismo na educação desses espíritos, né? Não sei se vocês já repararam, por exemplo, mas foi uma situação interessante. Há um tempo atrás, eu estava na garagem da casa dos meus pais. Meu pai tem uma garagenzinha fechada que tem um monte de cacareco que parece que é um portal para uma outra dimensão. E eu entrei ali com a Cecília e ela pegou um livro de história. Um livro de história que era meu, do ensino médio. E ela achou aquele livro fantástico.
E eu fiquei me perguntando por que ela achou interessante aquele livro. Porque ela falou assim, mãe, aqui explica tudo com tanto detalhe. Aí eu fiquei, puxa vida, por que ela achou tão interessante o livro? Como se ela nunca tivesse aprendido história? Claro que sim, ela tem o conhecimento. Mas se vocês perceberem, hoje em dia nas escolas, o que se vê são apostilas. Muitas escolas têm apostilas, a maioria. Então, você vê as apostilas, elas resumem as coisas, item por item, como se a criança tivesse que absorver um conteúdo e adquirir um conhecimento que não vai ficar dentro dela. Não vai modificar tanto assim. Porque hoje, qual é o objetivo da escola? Vestibular. É o objetivo da escola. A Elaine está se benzendo ali. É o Enem, é o vestibular, é a competição, é o treineiro. A molecada já no ensino médio já começa a fazer os treineiros da vida. Porque qual é o objetivo? Então, você pega esse espírito que saiu de uma realidade puramente espiritual e traz ele para a encarnação, onde ele planejou objetivos espirituais a serem alcançados e enche ele de estímulos para que ele alcance objetivos materiais. Vai dar certo essa fórmula? Não vai dar certo essa fórmula. Então, partindo dessa premissa, nós, como evangelizadores, precisamos aprender a observar aqueles espíritos diante da necessidade que eles apresentam para nós e ofertar esses estímulos de forma individualizada. Ah, mas eu vou fazer uma aula para a Lana só, e outra para a Cecília, e outra para a Joana. Não. Não especificamente. Mas se a necessidade maior nesse momento for eu criar uma aula especificamente para a Lana, mesmo que ela não saiba, assim será. Porque eu vou atender à necessidade do espírito, certo? Então, eu ter uma apostila com um monte de roteiro dos conteúdos que eu vou dar numa evangelização, eu estou materializando algo que é para ser espiritualizado. Isso eles já têm aí, na escola, onde eles vão, O que nós precisamos ter olhar atento é a reencarnação como objetivo educativo do espírito, e não como objetivo educativo do corpo físico. A grande função educativa da reencarnação acontece junto ao pensamento e à consciência, que exercem grande papel no desenrolar da existência, especialmente quando se vivenciam novos conceitos sobre a verdade, desdobrando-os em novo conhecimento, fonte alimentadora de toda a estrutura mental. Então, vamos lá. Se eu recebo na minha evangelização uma criança, e aí eu vou ofertar uma aula para ela, e eu imprimi lá na internet um desenhinho da parábola dos talentos, e eu chego lá e falo assim, olha que bonitinho, pinta. Eu estou mudando memória? O que vocês acham? Eu não estou mudando memória. Porque essa criança vai pegar esse desenho, ela vai desenhar lá, ela vai pintar. Aquilo não mudou o conteúdo nela. Agora, se eu levo ela a viver aquela parábola, a viver aquele sentimento do conceito que Jesus quis passar, seja qual for o recurso que você vai utilizar, eu mudo memória? Eu mudo memória. Então, nós precisamos ter atenção para a reencarnação pelo seu objetivo real. O objetivo verdadeiro da reencarnação está ali, junto ao pensamento e à consciência. Então, preciso mudar padrão mental. Todo mundo que reencarnou com o objetivo de passar no vestibular e fazer faculdade? Não. Às vezes, o único objetivo daquele espírito é se entender do ponto de vista do sentimento com algum outro espírito que está com ele na caminhada. E aí, se ele chega na evangelização e eu não oferto para ele os recursos para entender isso tudo, ele não vai conseguir dar conta daquela coisa simples, entre aspas, que ele veio fazer. Então, a gente precisa estar atento. E isso a gente só consegue quando a gente tem a real noção do que é a importância da reencarnação, do ponto de vista didático para esse espírito, e conhecendo os espíritos que estão ali conosco na evangelização infantil.
Aí, um outro item que a gente vai trabalhar, posso sair da linha, é a mediunidade. A mediunidade está intimamente ligada ao pensamento e às energias perispirituais. Ela é o elo que une os dois planos da vida, assim como é a fonte e intercâmbio natural que alimenta os verdadeiros ideais do espírito ou seu processo de evolução. A mediunidade estudada pela evangelização de espírito recebe um olhar diferente. Este método tem a preocupação com todos os atributos do espírito, em especial o papel extraordinário da inteligência e da razão, como também vem estimulando a renovação das energias que compõem os sentimentos. Com relação à mediunidade, o que a gente tem para perceber aqui hoje não é aquela mediunidade que a gente está acostumado a ouvir, que é a da reunião mediúnica, é a do dia da reunião de desobsessão. Não, essa mediunidade que a gente vai trabalhar aqui é a mediunidade natural, que nós temos como seres espirituais que somos. E estamos o tempo inteiro em relação, através do pensamento, das nossas vibrações, com o plano espiritual, com aqueles que estão desencarnados. Então, quando a gente recebe a criança na casa espírita, a gente vê aquela criancinha miudinha, bebezinho, que às vezes chega muito agitado, muito agoniado, ou aquela criança que não para um instante na aula, a gente fala, nossa, que coisa, que criança custosa. Esses são os melhores, tá? Tenho que dizer para vocês, sejam felizes quando vocês têm na evangelização de vocês, crianças que sobem nas cadeiras, que falam tudo o que querem. Por quê? Esses são os mais fáceis de vocês perceberem. Difíceis são aqueles que chegam, sentam, ficam quietinhos, e você não tem a menor noção do que está passando dentro do pensamento dele e do sentimento. Fica muito mais difícil de você evangelizar e perceber a necessidade desse espírito. Então agradeça a Deus, porque é mais fácil. Se ele chega agitado, falando um monte de coisa, interagindo, não sei o quê, você fala, nossa, tem 3 crianças aqui, parece que tem 300. Graças a Deus. É fácil de perceber. Porque muitas vezes essas crianças, elas são os instrumentos dos espíritos desencarnados, sejam eles equilibrados ou não, e são os instrumentos dos pais. As crianças são médiuns dos seus pais. Então, quando ele chega na evangelização e você não percebe aquele espírito como o ser espiritual que ele é, capaz de ter esse intercâmbio entre os dois planos, você está esquecendo de cuidar do equilíbrio espiritual e da mediunidade dessa criança. Essa criança não vai participar da reunião mediúnica. Ah, vai chegar lá... Não. Mas ele é médium 24 horas por dia. E isso é um olhar que a gente precisa desenvolver dentro da evangelização. Porque, às vezes, a gente não repara uma interferência espiritual numa aula. Acha que aquela criança, nossa, aterrorizou. Mas será que eu estou cuidando com cuidado? Ou cuidando mais ou menos só? Do momento da evangelização. Eu vou preparar a aula antes? Eu me preparo para a aula antes? Eu estudo? Eu faço prece? Eu organizo o meu dia? Eu chego antes para preparar o ambiente que vai receber essa criança? Às vezes não dá. Às vezes a gente chega que é a gente que precisa que o ambiente ajude a gente. Mas isso não é o certo. Não dá para a gente continuar vindo para a casa espírita equilibrar a gente. Eu sou evangelizadora e falo, nossa, estou tão desequilibrada, eu preciso hoje para a casa espírita, estou precisando me equilibrar. Gente, qual a vibração que eu vou levar para aquela criança que vai chegar? Ele é médium. Ele vai sentir. Então, isso é uma responsabilidade do evangelizador. Preparar o ambiente, preparar a vibração, preparar-se, não só do ponto de vista do estudo, porque o evangelizador ele tem que ser aquele que mais estuda. E assim, eu vou dizer para vocês, gente, eu adoro tomar fora de criança. Não tem coisa que me deixe mais feliz que tomar um fora de criança. Por quê? Primeiro, pode ser um bom indício de que aquilo que você tem ensinado, ele assimilou e agora está te dando um fora, porque ele assimilou. Outro dia foi interessante, a gente estava aqui e a gente estava falando de Deus, né? E aí a gente falou assim, quem é Deus? Aí eu só ouvi assim, quem é Deus? Que é Deus? É assim que está no Livro dos Espíritos.
Beleza, funcionou. E tem também a questão de, então, tomou fora, fica feliz. Porque é sinal que eles estão prestando atenção na aula, estão assimilando o conteúdo. Mas não tem como você chegar e não oferecer equilíbrio para essa criança, do ponto de vista espiritual. Então, antes de pensar em só estudar, só preparar uma atividade muito top, você cuidou da sua vibração? Você tem feito prece na sua casa? Tem feito prece pelas crianças, pela família dessas crianças? Então, quando a gente fala de mediunidade aqui, é essa mediunidade. Certo? Não é a mediunidade de reunião mediúnica. Pode passar o próximo, por favor. Jesus foi o modelo maior de médium que a humanidade conheceu. No entanto, seu mediunato foi natural, demonstrando a maneira de agir quando se alcança um nível de maturidade espiritual. Desconhecer o espírito é desconhecer os meios que ele dispõe para manter-se dentro de uma vida equilibrada. O bem é o ponto importante a ser compreendido pelo médium. Bom, sacanagem aqui a gente querer atingir o nível de equilíbrio de Jesus? Não, né? Eu acho que não, porque se não fosse possível, eles não teriam colocado Jesus como exemplo. E não estou dizendo aqui que a gente tem que se gabar e dizer assim, vou chegar nesse nível. Mas ele é a meta, né? Então, a gente não pode dizer que não tem um roteiro para a gente seguir. Então, vamos imaginar, se Jesus estivesse comigo no dia que eu vou para a aula de evangelização, ou durante a semana, o que eu estou buscando como sintonia e postura, seria aprovado por ele? Eu acho que esse tem que ser o nosso nível de corte. Por mais que eu não alcance, o meu objetivo é alcançar. Porque Jesus, ele era médium 24 horas, como nós somos. Só que, quando chegava lá a mulher hemorroíça, ele sabia o que ofertar para ela, porque não precisou nem ela pedir. Ela tocou e ele ofertou. Quando chegou o que precisava ter sua visão restaurada, ele sabia o que ofertar. E ele não só ofertava o que a pessoa precisava, mas depois ele dava sempre um conselho. Vai, não peques mais. Porque não adianta eu te curar e depois você continuar com os mesmos hábitos, porque você não vai ter um resultado diferente. Então, o nosso objetivo é foca no alvo, que é Jesus. Mesmo que você não alcance ele. O seu alvo é ele sempre. Porque senão, quando a criança chegar para você, como que você vai ter o insight de perceber o que aquela criança percebe, o que aquela criança precisa? Jesus sabia o que cada um precisava. Né? Então, eu preciso também cuidar de com quem eu sintonizo. Aí, pergunta, né? Poxa, como manter uma boa sintonia? Pode passar. Caridade. Se eu quero, está lá no livro dos Espíritos, como eu faço para me livrar das influências desequilibradas? Ligue-se às influências que vão te trazer equilíbrio. Qual é a melhor maneira de eu sintonizar com os espíritos em equilíbrio? É a caridade. O amor é a essência da vida. Por isso, Jesus ensinou como amar o próximo, vivenciando e exemplificando a lei da caridade como finalidade essencial da vida. Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo, demonstrando por tantas vezes como fazer. Aquele que recebeu de Jesus nunca olvidou uma lição. Como dar e ensinar nos dias atuais? Bom, aqui está dizendo para a gente que a caridade é a melhor forma da gente se sintonizar com os espíritos superiores. Por quê? Por que será? Porque se eu estou a todo momento que eu posso buscando trabalhar no bem e fazer o bem,
Quem vai sintonizar comigo? São os espíritos que querem trabalhar o bem e fazer o bem. Então eu vou estar numa boa sintonia. E se de alguma forma o meu exemplo levar as crianças a fazerem a mesma coisa, eu estou ajudando as crianças a entrar na sintonia mais elevada, da espiritualidade maior. Aqui na casa, nós temos algumas atividades de caridade. As crianças, como a Elaine já comentou, sempre participaram de todas. Até agora há pouco tinha uma mãezinha com bebê aqui, vocês viram, né? E ela veio me perguntar, mas eu posso trazer para participar? Por que não? Eu vou levar um bebê para levar lanche para os irmãozinhos da rua? Sim. Você vai levar um bebê para levar lanche para os irmãozinhos da rua. E você vai pegar a mão do seu filho e você vai colocar o pãozinho na mão dele. E junto vocês vão entregar aquele lanche na rua. E o evangelizador vai estar do lado. Porque não adianta nada, como o Marcílio falou, eu pregar uma coisa e não ser aquilo. Vem no trabalho de caridade. Vem a evangelização inteira, não tem um evangelizador no trabalho de caridade. Nossa, é loroteiro esse evangelizador, né? Fala para a gente vir aqui, entregar lanche, dobrar roupa para distribuir para as famílias. E não aparece. Você é a referência dele. Ele vai lá te procurando como modelo. Do mesmo jeito que a gente busca Jesus como modelo. É você que ele vai buscar. Em todos os trabalhos na casa. Não só no dia da evangelização. Então, a maior fonte de sintonia para todos, mas para nós evangelizadores, é a caridade. E aí a pergunta, como dar e ensinar nos dias atuais? As necessidades atuais são diferentes das de ontem. Então, eles têm tantos recursos, do que mais esses espíritos precisam? A maioria deles tem um lar estruturado, não passa fome, não precisa trabalhar para vestir, aqui na nossa casa, né? Cada casa tem sua realidade. Eles têm tanto, do que mais eles precisam? Vamos descobrir. Trazer a verdade para o espírito é dar luz ao pensamento. É ampliar o seu olhar para as oportunidades recebidas. É procurar compreender quem somos, como sentimos e o que trazemos em relação a nós mesmos. Então, as crianças e os jovens que nós temos hoje, eles têm acesso a uma quantidade absurda de informação, a uma quantidade absurda de recursos que a gente, quando era criança, jamais sonhou em ter. Eles têm conhecimento de coisas que eu nunca sonhei ter na idade deles. E olha que eu nasci nos anos 80. Não faz tanto tempo assim. O que mais falta para eles? De verdade, gente, o que é desse conhecimento que eles têm que realmente vai fazer diferença para a vida deles como espírito imortal que ele é? Qual é a diferença que vai fazer? Saber qual é o novo videozinho do TikTok, saber como que se mexe na IA, saber o que isso vai mudar esse espírito do ponto de vista espiritual? Não vai. O que vai mudar esse espírito, ajudá-lo a transformar, é a verdade. Então não adianta ele chegar na casa espírita e eu fazer uma evangelizaçãozinha para ele, que é para calar a boca de criancinha. Lembra aquele conceito de, hoje é dia de evangelho, tem criança, fazem tanto barulho. Precisamos abrir uma evangelização, eles precisam ficar quietos, para não atrapalhar o evangelho. Eu estou levando a verdade para esse espírito? O meu objetivo é levar a verdade para esse espírito. E não fazer com que ele fique quieto durante 1 hora para não atrapalhar o evangelho. Que em muitas das casas é assim que começa uma evangelização infantil.
Eu preciso aproveitar esse tempo precioso para levar a verdade para esse espírito, que é o que vai trazer luz ao pensamento dele e vai realmente causar algum tipo de transformação nas memórias que ele traz. Senão, de nada adianta a evangelização na casa espírita. É mais um passatempo. Nós precisamos mudar esse conceito no nosso pensamento. Evangelização infantil é um trabalho importantíssimo dentro de uma casa espírita. Se não o mais importante. Sabe por quê? Porque se eu chegar aqui para vocês e falar um monte de baboseira, vocês têm conteúdo para falar assim, falou bobagem. Até pode levantar a mão e me contrapor. Fala, nossa, de onde você tirou esse conteúdo? Agora, o que eu falo para uma criança é verdade. Ele vai absorver aquilo como verdade absoluta. Então, é muita responsabilidade você ter uma evangelização na sua casa. Por isso, você não pode ser irresponsável a ponto de simplesmente trazer giz de cera e folhinha para ele passar 1 hora desenhando, bem quietinho, e aí a sua evangelização vai ser um sucesso. Porque o evangelho vai estar lá. Os pais não vão nem ouvir, nossa, ficaram tão quietinhos. Aqui, às vezes, tem algumas pessoas aqui que coordenam o evangelho. Se for depender disso, nossa evangelização é uma das piores que existem no mundo. Porque, às vezes, o barulho das crianças é tão grande que a gente fala assim, nossa, calma, gente, ó, vamos continuar, mas vamos... Às vezes, a gente avisa os coordenadores do evangelho. Teve uma atividade que a gente fez aqui, que foi Viagem ao Céu. Se vocês olharem lá no painel, vocês vão ver algumas fotos. Eles trabalharam a muitas moradas na casa do pai. E aí, então, eles viajavam pelo espaço. Foram construídos jets, mochilinhas com caixas de papelão e... Ó, estão ali fazendo assim. E garrafinhas, PET, capacete de astronauta. E cada quarta-feira eles estavam num planeta diferente. E, às vezes, eles ficavam presos nos planetas, porque a nave dava problema, explodia o propulsor. Então, a gente começava ali naquela sala, aquela sala era a nave. Isso é o mais fantástico. Se você disser que aquela sala é a nave, aquela sala é a nave. Aí a gente sentava com eles lá, e aí a luz, vamos, vai levantar voo, a nave vai decolar. E o interruptor. E eles... a gente fazia com eles. Levantou voo, e aí pronto. E aí saiu da atmosfera, e agora estamos passando meteoros. Aí a gente pedia para alguém ficar do lado de fora, bater na janela. As pedras no meteoro. E estava rolando evangelho nas outras salas. Eles sabiam, os coordenadores do evangelho, já tinham avisado. E foi assim por vários meses. Então, acabou o combustível, ficou preso. Ficou preso em Júpiter. Tem que fazer o combustível. Chá de repolho. Aí, se você jogar vinagre no chá de repolho, ele muda de cor. Se você jogar bicarbonato, ele fica com uma outra cor. Então, assim, vocês acham que eles esqueceram isso? Não. Vocês acham que se eu tivesse trazido um desenho de Júpiter para eles, teria o mesmo efeito? Não. Mudou memória para sempre. Lógico que eles não vão lembrar de tudo, mas eles vão lembrar do que eles viveram. Em determinado momento, nós tivemos um alienígena que falava uma língua alienígena, que chegou com uma máscara alienígena, invadindo a nossa nave. Eles passaram por treinamento antes. Tiveram treinamento de primeiros socorros, assinaram um contrato, porque era muito perigoso. Podia não voltar, tinha risco de vida, assinaram um contrato. A gente chamou um pai, que é advogado nesse dia, para participar, fez um contrato para eles. Então, assim, eles nunca vão esquecer essa experiência. Exame médico, com a médica, mãe de um deles. Então... Eu não queria falar isso, mas todos passaram, né, Elaine? Todos passaram. A Elaine foi reprovada. Então, assim, eles tinham que procurar pedras
E aí uma das pedras veio infectada com fungo. A lana ficou doente com fungo. Eles tinham que cuidar da lana, arrumar um jeito. Porque tudo isso era recurso para que eles assimilassem essas vivências. Muitos desses conteúdos pode ser que eles não lembrem. Mas eles vão lembrar do que eles sentiram. Quando a nave foi atacada pelos meteoros, o Takaraquaquá, que era a língua alienígena que eles tentaram decifrar. Até hoje eles brincam com isso. Porque marcou. E aí mudou memória. Mudou sentimento. Porque tudo que eles viveram tem um sentimento agregado. Então, passou pelo cordão de meteoros. Uns amaram. Nossa, que demais. Os outros, tia, vou morrer. Não, calma, tá tudo bem, a nave é forte, a gente está aqui, vai dar certo. Então, você trabalha através desses estímulos de forma que o espírito ele se manifesta durante as atividades. Coisa que eu não vou conseguir com uma apostila, nem com um desenho. É impossível. Então, quando eu estou junto com eles, inclusive nos trabalhos de caridade, eu também consigo perceber a necessidade deles. Ai, olha, essa aqui não quer nem chegar perto do irmãozinho da rua. Então é ela que eu vou colocar. Olha, por favor, hoje a gente precisa, eu vou com você. A gente, outro dia aqui, não foi um trabalho de caridade, mas a gente estava limpando o jardim, arrancou uma moita, voou Maria Fedida para todo lado. Uma coisa simples. Alguns dos meninos, nossa, que demais, Maria Fedida. As meninas, para todo lado. Então, você observa o espírito na vivência com eles. Você precisa levar estímulos que causem reações nesse espírito. Eles têm que ser ativos na evangelização. São eles que vão atuar na evangelização. Nós só somos intermediários para que isso aconteça. Senão, como eu vou saber qual é a necessidade desse espírito? Passou a aula inteira super comportado, pintando, desenhou, coloriu, imprimiu um desenho de Jesus para ele coloriu, ficou maravilhoso. Gente, pelo amor de Deus, não dá mais. Não dá mais para a evangelização ser assim. A nova era, ela requer um novo olhar do evangelizador, porque esses espíritos não se contentam mais com isso. Eles não vão se contentar com isso. Eles até podem ficar na evangelização, porque os pais estão no evangelho, mas o que a gente quer é que eles tragam os pais para o Seara, eles tragam os pais para o centro de vocês, porque eles querem ir na evangelização. E quando eles forem maiores, eles vão olhar assim e falar, mãe, eu quero ir na evangelização, você não vai hoje? Beleza, estou pegando um Uber. E vem. Esse é o seu papel. Porque, como o Marcílio falou, o tempo é curto. É bem curto. Muitos deles aqui, daqui a alguns anos, a gente não sabe para onde vai. Não tem nem ideia. Porque por mais que a gente tente projetar, os que já foram, estão em lugares, fizeram coisas, atuando em lugares, você fala, nossa, nunca imaginei. O importante é o que eles levam daqui com eles, para que eles tenham recursos para lidar com os desafios que a encarnação vai trazer para eles. Senão, de nada adiantou. Eu vim aqui toda semana. Pode passar. Então, gente, e aí, falando bem pouquinho de Jesus, né? Porque o convite de Jesus é para conhecer a verdade, para que ela ilumine o pensamento de esperança. Entramos na modernidade do pensamento. Hoje somos capazes de analisar nossos atos e sentimentos. Buscar Jesus sem máscara das falsas interpretações. Jesus é amor, bondade, caminho, verdade e vida. Exemplo de trabalho e libertação. Então, nosso objetivo maior como evangelizador é ser sinalizador da verdade. Quem trouxe essa verdade para nós, no contexto do nosso planeta, foi Jesus. Foi Ele quem trouxe. Ele quem trouxe para a gente a compreensão, o conhecimento das leis divinas através da exemplificação
da vida que ele teve. O exemplo dele foi a vida dele. Olha só, se eu disser para você que esse é o objetivo que a gente tem que alcançar. De novo, o alvo é Jesus. O evangelizador, ele precisa ter Jesus no seu alvo o tempo inteiro. Até uma vez a gente estava brincando com as crianças, porque depois da pandemia, quando eles voltaram, né, porque a gente não parou as atividades durante a pandemia, a gente continuou com elas online. E isso só foi possível graças aos pais maravilhosos dessas crianças, desses jovens, que providenciavam todos os recursos para que as atividades acontecessem. Né? Desde preparar um bolo com eles, desde pintar a cara, desde vivenciar. Teve uma atividade que a gente viveu a evolução, então eles fizeram a caverna, eram todos homens das cavernas em casa, e eles embarcaram junto, os pais. Isso fez toda a diferença durante a pandemia, senão, porque a nossa evangelização não parou, mas foi graças à adesão dos pais. Senão, não teria sido possível. Porém, quando a gente voltou no presencial, a gente percebia que muitas das crianças estavam trazendo referências de medo. Então, elas tinham medo. Medo de tudo. Apagava a luz, não sei o quê. Medo. Então, os recursos que a gente utilizou para passar os conteúdos eram recursos que trouxessem alegria e coragem. Então, por exemplo, eram gincanas. Uma das gincanas era assim, tirou o alvo. Então, a gente fez um alvo, rolinho de papel higiênico, bexiga, papelzinho dentro. Então, puxava, tinha que acertar o alvo. O alvo era o quê? Era o exemplo que Jesus deixou. Então, se eu tenho as leis divinas e Jesus como alvo, eu sei o caminho que eu tenho que seguir. Porque se eu não sei, eu fico atirando para tudo que é lado. Nós, como evangelizadores, precisamos buscar Jesus como exemplo. Então, buscar Jesus sem máscara, é eu viver Jesus na minha rotina. Então, não adianta nada eu chegar aqui para o Xande e querer pagar de boazinha para ele, se ele me encontrar na rua, mal-humorada, xingando quem está na fila, que exemplo eu sou? Mas você tem que ser perfeita. Então, se ele me encontrar na rua, mal-humorada, xingando quem está na fila, eu vou dizer para ele, não, você não viu isso? Coisa da sua cabeça, imagina. Não, Xande, eu sou um espírito ainda imperfeito. E eu busco Jesus como meu exemplo, para ser exemplo para você e para todos que estão aqui na evangelização. Então, se você vir em mim algo que não é bom, perceba, me diga. E isso vai servir de exemplo para que você seja melhor do que eu, hoje. Então, viver Jesus sem máscara é não ter máscara diante dessas crianças. E aí eu vou contar uma historinha para vocês bem rápida. Eu estava dando um dia carona para 2 dos que estão aqui, e eu vinha no carro dirigindo. E eu tenho um pavor absurdo de barata. E eu vinha dirigindo, e a barata pousou no para-brisa do carro, todas as janelas abertas. E eu não sei porquê, gente, se fosse uma cobra, um elefante, não teria o mesmo efeito que aquela barata no retrovisor, no para-brisa do carro. E aí, quando eu vi, eu falei, uma barata! Fecha todos os vidros do carro! A barata vai entrar, não sei o quê. Aí, daqui a pouco, eu escutei uma risadinha lá atrás. Aí, falou assim, tia Tati, você reparou que você falou uma palavra que não é bonita? Eu falei assim, pois é. Veja bem a oportunidade que você tem de, desde cedo, saber que as palavras têm força e vibração. Eu não tive essa oportunidade quando criança. Eu vou dizer, não, você não ouviu isso. Primeiro, queriam saber por que o pânico de barata, que é um bichinho que, teoricamente, não faz nada, né? Não vai me matar, não vai me envenenar. Graças a Deus, a barata foi embora. Mas eu tenho ainda as minhas imperfeições. Mas isso faz com que eu seja incapaz de viver Jesus na minha rotina? Não. Não faz. Porque esse é o nosso caminho.
Se eu mirar em qualquer outra direção, eu vou ficar dando tiro a esmo. Se eu quero realmente sinalizar esses espíritos, o meu alvo tem que ser Jesus. 24 horas por dia. Até quando a barata pousa no para-brisa, até quando furam a fila na minha frente, até quando a cidade fica cheia de turista e um monte de carro na frente, assim, a 5 por hora, e a gente atrasado. Outro dia a gente vinha brincando disso no carro, né? Um monte de turista na cidade. Eu falava assim, gente, vamos passear na orla da praia aqui, eu tenho que passar, e vocês aqui. Então, estavam no carro comigo e ficaram rindo. Eu falei, então, eu ainda tenho minhas impaciências, eu ainda tenho as minhas raivas, os meus desequilíbrios, mas o que me diferencia daqueles que não se propõem a evangelizar? É o meu desejo de acertar o alvo em Jesus. Porque a cada dia que eu foco nele, eu vou errar um pouquinho menos. E aí eles vão olhar para mim e vão dizer assim, caramba, eu não preciso ser perfeito ainda para aprender a fazer o bem. Porque o meu evangelizador ele não é perfeito, mas ele se esforça para fazer o bem. Se esforça para ser melhor todos os dias. E às vezes a dificuldade que eu tenho é o mesmo que ele tem. E se ele vê em mim essa dificuldade, o meu esforço em acertar, ele não vai ter vergonha da dificuldade dele. Ele não vai achar que ele é incapaz de ser melhor. Então, esse é o diferencial do evangelizador e essa é a diferença que Jesus vai fazer no caminho do evangelizador. E aí, gente, eu pergunto para vocês. Quem é Jesus? Quem é Jesus? Se fosse quem é Deus, eu já ia ter levado um fora aqui. Não é quem é Deus, é quem é Deus. Mas Jesus eu posso perguntar. Quem é Jesus? Eurípides disse que poderoso é o sol da verdade. Gente, Jesus é o coordenador espiritual do planeta onde a gente está encarnado. Jesus conhece cada um de nós como a palma da mão dele. Jesus sabe a função de cada um aqui, nessa terra. E aí, o farolzinho ali, ó. Se Jesus é o sol, vamos usar de novo o mar, né? Aqui a gente tem muito navio indo para lá e para cá, sai do porto, volta do porto. Se Jesus é o sol, de noite o sol está lá? De noite, tem sol? Sim, tem sol. Eu não estou vendo, mas o sol está lá. Quando a tempestade se arma e as nuvens escurecem o céu, o sol está lá? Está lá. Esse é Jesus. Ele está lá o tempo todo. Mesmo que eu não perceba, ele está comigo o tempo todo. E aí, gente, se eu quero que o meu evangelizando perceba Jesus, eu preciso estar atento para que eu eleve esse espírito até Jesus. O objetivo não é fazer o caminho contrário, não é trazer Jesus para esse espírito. Porque assim, quando eu pego um desenho de Jesus e levo para essa criança colorir, quando ele olhar aquele desenho, ele vai enxergar a potencialidade de Jesus naquela folhinha de sulfite? Ele não vai. Ele não vai. Jesus não vai fazer diferença na vida desse espírito se eu não levar esse espírito até Jesus. Se eu chegar para ele com um bonequinho de Jesus, para ele, fiz um bonequinho lindo de Jesus, fofinho, meigo, uma coisa linda, linda. Ele vai olhar aquele boneco, ele vai achar fofo, vai achar muito bonitinho, mas ele vai achar que ele pode confiar naquele boneco? Ele não vai. O caminho é o oposto. Se eu chego aqui e desenho um solzinho para vocês, com os raiozinhos, as minhas filhas faziam um solzinho, punham um óculos de sol, passando protetor solar nele mesmo, o sol. Se eu trouxer um desenho aqui, vocês vão ter ideia da potencialidade que tem esse astro? Não. Por isso o caminho tem que ser o oposto. Então, quando eu levo a criança, o jovem, a vivenciar Jesus, através do que ele fez e exemplificou para nós, eu vou conseguir elevar essa criança.
E a gente não tem outra função aqui, não. A nossa função é levar a verdade para esses espíritos e elevá-los até Jesus. Não interessa o recurso que vocês vão usar. O maior recurso que eles têm é você. Então, eu preciso estar atento para isso. Não ficar levando bonequinho de Jesus, desenho de Jesus. Senão, como que aquele espírito vai confiar naquilo, fofinho, bonitinho? Não! Jesus é o coordenador espiritual desse planeta. Conhece todo mundo aqui. É isso que eu preciso levar para eles. Quando eu levar isso para eles, eles vão ter tudo o que eles precisam na encarnação. Uma vez a gente estava estudando a Gênese, estava estudando os milagres do Evangelho. E antes tem o capítulo dos fluidos, que é muito legal. Então, a gente estudava com eles, vivenciava esses milagres e pedia hipóteses para eles. Então, eles formulavam hipóteses e a gente depois ia e comparava com o que estava na Gênese. Depois desse bloco de estudos, um dia, isso já tem alguns anos, né, que a gente já estudou esse conteúdo muitas vezes. Um dos evangelizandos veio, depois que acabou, e me disse assim, sabe de uma coisa? Eu andava muito triste. Muito triste. Depois que eu vi que Jesus pôde curar tantas pessoas, eu tive certeza que Jesus poderia me curar. E eu não estou mais triste. Isso é você elevar a criança ao nível de vibração de Jesus. Porque ele vai sentir essa vibração, ele vai se sentir capaz de dar conta do que vier na encarnação dele. Jesus é o sol da verdade. Pode ir para o próximo, por favor. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Isso foi o que ele disse. Então, gente, não tem dúvida. Se ele é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai se não for por ele. Por que a gente está buscando afrescalhar, inventar? É mais simples. É muito mais simples. Está aí. Está tudo lá. Não tem fórmula mágica. Pode passar o próximo. E aí eu pergunto para vocês, gente. Se Jesus é o sol, que está lá o tempo todo, mesmo quando a gente não vê, quem é o farol? Quem vocês acham que é o farol? Que a gente usou até agora como modelo, como tem uma mãozinha levantada. Quem é o farol? Deus? Temos uma hipótese. Alguém tem outra hipótese formulada? O Evangelho. Temos duas hipóteses formuladas. Mais alguém? Fala. O Espiritismo. Temos 3 hipóteses formuladas. Vamos ver? Fala, Xande. Desculpa, Felipe. Foi mal. É que eu estou te vendo aqui por trás. A nossa quarta hipótese foi a hipótese acertada no contexto que a gente está trabalhando. Gente, quem é o farol? Põe o próximo, Alex. O educador é o farol a iluminar o pensamento, a vontade e enriquecer o querer. É o instrumento da mais bela ação, educar. Por que o evangelizador é o farol? Gente, o sol está lá o tempo inteiro. À noite eu não vejo o sol, apesar de eu saber que ele está lá. Na tempestade eu não vejo o sol, apesar de eu saber que ele está lá. Então, às vezes, na nossa encarnação, a gente acha que tudo é escuro, que tudo está difícil. E qual é a função do farol? A função do farol é sinalizar. Ele sinaliza, ele emite uma luz que vai dar direção aos navios. Então, veja, cada um dos nossos evangelizandos é como um barquinho. Durante um período, eles estão ali no porto, né? A família, o evangelizador. Mas depois eles vão seguir o caminho deles, e a gente não sabe para onde eles vão. Mas, nos locais difíceis, sempre tem um farol. Na caminhada deles, eles vão lembrar de vocês. Porque quando eles acharem que eles estão em dificuldade, está de noite, está a tempestade, está difícil,
a luzinha do farol vai ficar na memória. E eles vão lembrar assim, meu evangelizador sinalizou a verdade para mim. Jesus está comigo. Eu não tenho dúvidas de que eu vou conseguir chegar onde eu preciso. Porque esse farolzinho vai acompanhar eles durante toda a encarnação, por onde eles andarem. Esse é o nosso objetivo, sinalizar a verdade para esse espírito. O que Jesus já trouxe para nós, que são as leis divinas, viver em harmonia com elas e tentar ser melhor a cada dia. Esse é o nosso objetivo como evangelizador. Esse farolzinho que o barquinho vai vendo quando ele precisa. Nossa, está de noite. Nossa, está chovendo. Nossa, para onde eu vou? O mar está revolto. Ele vai lembrar. Você mudou memória lá atrás. Há 20 anos atrás, 30 anos atrás, seja lá quando for, na época que ele ia na evangelização. E aí aquilo vai sinalizar para ele. Sinalizam a verdade. Lembra de Jesus. Lembra dos recursos que você tem. Lembra que você é capaz. Lembra de tudo que você tem na sua bagagem para lidar com essa situação. Porque o evangelizador elevou ele ao nível de vibração espiritual de Jesus. E mesmo quando ele achar que Jesus não está com ele, ele vai lembrar disso. Por isso, você é o farol. Você vai sinalizar. Agora, o que você vai sinalizar é sua responsabilidade. Nosso objetivo é sinalizar a verdade. Por isso a importância da gente estar em sintonia com Jesus. Por isso a importância da gente estar na caridade. Por isso a importância da gente estar próximo dessas crianças e desses jovens. Para que eu realmente possa sinalizar a verdade que vai trazer modificação para eles. E aí, gente, brilhe a vossa luz. Quem é o educador de espíritos? É um ser com pensamento voltado para o bem, de vontade firme, corajoso, disposto sempre ao estudo e à sua prática, para que seu exemplo fale mais alto que suas atividades, estruturando o conhecimento de forma a entender as necessidades do espírito. Então, gente, o evangelizador, ele precisa estar voltado para o bem, ter vontade firme, ser corajoso e sempre disposto a estudar e praticar, para exemplificar Jesus na sua caminhada. Então, o evangelizador ele não precisa ser perfeito, ele não precisa ser um blaster de todos os conhecimentos espíritas. O que ele precisa é isso aqui. Está aqui. Se você pautar suas ações em cima disso, você é um evangelizador. Você está buscando ser melhor. Então, quando a gente se coloca na função de aprender junto com eles, a gente se coloca nessa função de sinalizar o que eles precisam. Porque a gente precisa estar próximo deles. E aí, gente, uma coisa que eu tenho que dizer para vocês. As crianças que estão na casa espírita de vocês colocaram seu nome na lista quando foram reencarnar. Não foi o meu. O meu está aqui, ó, na lista da Lana, da Joana, do Xande, da casa espírita da Bibis lá atrás, né? Da casa espírita de vocês, eu não faço ideia quais são as crianças. Meu nome não está na lista deles. O nome de vocês está. Por isso, quando a gente fala brilhe a vossa luz, lembra a parábola dos talentos de Jesus? Qual é o seu talento? E aqui eu não estou falando do talento de costurar, de bordar, de construir um banco, de, sei lá, subir no telhado, né? Porque cada um tem um talento. E isso é uma coisa maravilhosa. Porque aqui, na nossa turma, cada evangelizador tem uma característica completamente diferente do outro. E eu vou contar a historinha. Na época que eu participava da evangelização com o Marcílio, já estou terminando, lá no Ismênia, né? Um dia ele chegou com a Elaine. Primeira vez que eu vi a Elaine na vida. Essa história é engraçada. Ela chegou super animada. Ah, não sei o quê.
com um palhacinho, acho que era um coisinho de palhacinho. Ah, não sei o quê, toda animadona. E aí chegou, a gente estava preparando a aula da evangelização. Aí ela começou a dar palpite, não sei o quê. Eu falei, nossa, meu Deus, que menina enxerida, sem noção. Da onde saiu? E aí, depois, com o tempo, ela falou para mim que a primeira impressão dela foi, nossa, que menina metida, mimada, essa daí. Da onde saiu? Invocada. Eu tenho cara de mal-humorada mesmo, até hoje, né? Eu acho que o que falta em altura, falta em cara invocada. E aí, isso é muito interessante, porque foi justamente as nossas características contrastantes que, naquele momento, incomodou uma outra. Mas hoje, é o que complementa o trabalho uma da outra. Porque onde uma é toda empolgada, a outra é toda, não, vamos ver, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, em muitos momentos, se a Elaine não puxa, eu não vou. Mas em outros momentos eu falo, calma, Elaine, volta aqui, ela vai. Então, uma complementa a outra. A mesma coisa o Marcílio, que tem características completamente diferentes das nossas. Uma característica mais racional, mais voltada para a parte científica, mas, ao mesmo tempo, muito próximo das crianças, que consegue trazer isso para eles. Então, o que falta em um, o outro complementa. E isso é a beleza da coisa. Porque tem características minhas que vão sinalizar mais o espírito XYZ, que está na evangelização. Outros que vão sinalizar mais as características da Elaine e outras a do Marcílio, e isso é natural. Por isso, a beleza de você entender a sua parceria com os outros evangelizadores. Porque até nas aulas, a gente divide muitas vezes as atividades, todas as vezes. A gente faz a aula, essa parte da aula quem vai fazer é a Elaine, essa parte da aula quem vai fazer a Joana, a Cecília, o Marcílio, não sei o quê. Porque um complementa o outro, né? E eu lembro que quando foi essa de subir no telhado, porque a gente, nessa época, tinha a Dona Irene na nossa turma, que também era uma evangelizadora, com característica completamente diferente da de nós três, né? E aí eu e a Elaine estávamos combinando que a gente ia subir no telhado com as crianças, né? Como fazer isso? Porque eles iam encontrar uma coisa muito valiosa lá em cima. E eu tenho certeza que até hoje eles não lembram do conteúdo que eles trabalharam, mas eles lembram de ter subido no telhado. Lembra, não lembra? E aí a gente estava nós duas confabulando. Como a gente vai fazer, onde a gente vai botar a escada, não sei o que, tem que ter alguém lá em cima, não sei o que. Aí chegou a Dona Irene. O que vocês estão fazendo? A gente está vendo um jeito de subir aqui no telhado, porque ela... Vocês estão doidas? Essas crianças vão cair do telhado. Dona Irene, aquela mãe afetuosa, cuidadosa. Como vocês vão fazer isso? Vocês são doidas, menininhas. Como vocês vão fazer isso? Aí passou seu Pércio, pai da Elaine, esposo da Dona Irene. Você está vendo, Pércio? Essas duas aqui estão querendo arrumar um jeito de subir no telhado e não sei o quê. Ele, Irene, é. E aí a gente continua ela tentando nos demover da ideia. Daqui a pouco vem seu Pércio com a escada. Seu Pércio chegou com a escada. A gente falou, que bênção. Característica de outro frequentador da casa que nos auxiliou. Veio com a escada e ela falou assim, não é possível, benzinho. O que você está fazendo? Irene, você acha mesmo que elas vão desistir da ideia de subir no telhado? Não, mas a gente não pode. Então, vou ensinar para elas onde elas têm que pisar, onde que está os caibros, qual a telha que não pode pisar, onde é o melhor lugar. E foi isso que ele fez. Então, a característica de cada um complementa o que falta no outro. E a gente subiu no telhado. Pisou exatamente onde o seu Pércio mandou. Ninguém morreu, ninguém caiu lá de cima. E até hoje eles lembram disso, né? Então, isso é importante. E outra coisa que eu queria dizer para vocês, gente, se você não tem condição de botar suas crianças em cima do telhado... Se vocês não têm condição de fazer uma fogueira para eles pularem por cima, gente, usem os recursos que vocês têm. Porque, veja, a gente já estudou Simão Pedro e já fez uma fogueira e assou um peixe mesmo na fogueira. Dona Irene trouxe assado de casa, a gente botou, fez a fogueira lá, comeu o peixe. Estudou Simão Pedro com uma das gerações. Depois, na outra, a fogueira já foi menorzinha, né? Já não foi aquela fogueirona, né? Que mudou a configuração. Mas eu digo para vocês, gente, se vocês acenderem uma vela, botarem num pratinho,
sentar no chão e falar assim, estamos na fogueira, no quintal de Simão Pedro. Hoje ele pescou. Temos peixe. Traz um patê de atum, gente, patê de sardinha. Não interessa. Eles vão achar que eles estão comendo o peixe que o Simão Pedro pescou. Olha, hoje a pescaria foi mais difícil. Ele pescou só alguns peixinhos, deu para fazer um patezinho. Vamos comer com um pãozinho? Eles vão vivenciar aquilo e eles vão lembrar para sempre. Porque a diferença não é se a fogueira é gigante, o peixe é uma tainha inteira. Não, é o que eles vão sentir com aquilo que você vai ofertar. Porque se o seu sentimento for sempre levar Jesus para ele, vocês estão no caminho certo. E vocês têm tudo o que as crianças que estão na sua casa precisam para ser evangelizados. O que eles precisam não está em outras casas, está em vocês. Por isso, brilhe a vossa luz e use os seus talentos. Não enterra, não. Seus talentos são muito valiosos. E é isso, gente, que eu queria falar para vocês. Quer encerrar?